A família Edge 50 foi um dos melhores lançamentos de 2024. Todos eles mandam muito bem quando se fala em performance, trazem tela POLED, proteção IP68 contra água e poeira, alguns modelos trazem até certificação militar STD810H, vem também com excelentes câmeras, carregador rápido na caixa, enfim, são excelentes aparelhos. Tanto que fica até difícil escolher qual Edge 50 levar para casa. Eu estou aqui com dois dos melhores modelos, o Edge 50 tradicional e o Edge 50 Pro. Curiosamente, ambos estão custando na mesma faixa de preço para dificultar um pouquinho mais as coisas e dificultar a sua decisão. Mas eu vou tentar destrinchar aqui esse nó e mostrar para vocês quais são as semelhanças e diferenças e tentar ajudar na sua escolha. Edge 50 ou Edge 50 Pro? Qual dos dois levar para casa? Vou falar sobre tudo isso nesse vídeo. Só que antes, quero pedir para você clicar no botão do gostei. Você que é fã do canal, ó, deixa o like aí para poder ajudar, para fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas. E você que ainda não é inscrito, que está conhecendo o canal agora, fica o convite também para você se inscrever. Aqui tem vídeos diários de tecnologia. Falo sobre smartphones, tablets, notebooks, caixa de som, TVs, tudo relacionado à tech passa aqui pelo canal. E a melhor forma de você poder acompanhar é se inscrevendo e ativando o sininho para ser notificado de todos os nossos novos vídeos. E claro, torce Big Geek, você também. Então bora lá para mais um comparativo. Edge 50 está aqui à minha esquerda, enquanto que o Edge 50 Pro está à minha direita. E nesse momento, os dois aparelhos estão saindo por R$ 2.699. Como o Edge 50 Pro está há mais tempo no mercado, é mais fácil encontrá-lo em promoções. Mas o preço do Edge 50 está caindo rapidamente, então futuramente esse aparelho deve ficar até mais barato do que o Edge 50 Pro, que a princípio é um aparelho superior, mas eles são muito parecidos, eles trazem performance bastante próxima, câmeras também muito semelhantes. O Edge 50 acaba se saindo melhor e vocês irão ver tudo isso aqui nesse vídeo. E começando pelo design, os dois aparelhos são muito parecidos, né? Ambos trazem o acabamento em Vega Leather. Particularmente, gosto mais da textura aqui da parte traseira do Edge 50 tradicional, apesar de ser a mesma aqui nos dois, mas o Edge 50 Pro, nessa versão na cor preta, até mesmo a outra na cor lilac, ela traz o soft touch, os dois trazem o soft touch, mas o material parece ser melhor, um pouco mais resistente aqui no Edge 50, pelo menos é a percepção que eu tenho. Passando a mão aqui no Edge 50 Pro, ela já parece estar um pouco mais gasta, fica um pouco mais pegajosa, digamos assim, né? Quando você toca, você percebe como se ela estivesse colando na mão, algo que não acontece aqui no Edge 50, então curti mais aqui, não só esse Vega Leather aqui do Edge 50, mas até mesmo o visual achei um pouco mais bonito, apesar dos dois aparelhos serem bastante semelhantes. Edge 50 é um pouco mais fino e mais leve, apesar de trazer uma bateria maior de 5.000 mAh contra os 4.500 aqui do Edge 50 Pro. Olha só que coisa, hein? São 7,8 mm contra 8,2 do Edge 50 Pro. E o Edge 50 tem 180 gramas contra 186 do Edge 50 Pro. O peso é menor no Edge 50, mas a diferença é bem pequena, tanto que segurando os dois aparelhos aqui juntos, eles parecem ter o mesmo peso, inclusive são bastante semelhantes. Aqui mostrando a parte superior, onde eles são bastante semelhantes, inclusive trazendo o microfone, a informação do suporte ao Dolby Atmos. E aqui na parte traseira temos um dos alto-falantes, aqui ambos contam com som estéreo, porta USB tipo C e também temos aqui a bandeja dos chips. Ejetá-las aqui. Os dois só suportam um chip físico, eles trazem suporte ao chip no formato eSIM, né, o chip eletrônico, mas só vem com uma entrada para chip, aqui mostrando a bandeja do Edge 50 e aqui a bandeja do Edge 50 Pro. Reparem que eles vêm com uma entrada para um chip desse lado e aqui do outro lado tem esse xizinho mostrando que não suportam chips, né, um segundo chip, e eles também não vêm com entrada para cartão de memória. Aqui nessa lateral vocês podem ver os botões de volume e também o botão liga-desliga, e reparem que eles também têm um microfone aqui posicionado na lateral. Curioso é que ambos contam com sensores digitais na própria tela. Os dois trazem a mesma configuração de câmera, sensor principal de 50 megapixels, mais ultra-wide de 13, mais uma telefoto com zoom de 3 vezes de 10 megapixels. Mas temos aqui algumas diferenças. O sensor principal, por exemplo, são diferentes nos dois aparelhos. O Edge 50 usa uma lente Sony Litia 700C, enquanto que o Edge 50 Pro utiliza um sensor OmniVision, então não são exatamente lentes idênticas. Ambos também trazem um flash de LED. Os dois aparelhos vêm com uma tela bastante semelhante, porém, em alguns pontos o display aqui do Edge 50 Pro é superior. Falando das semelhanças, temos aqui duas telas POLED, inclusive com as bordas curvas. Reparem que ambos aqui as bordas são levemente curvadas e a resolução é a mesma, 2712 por 1220 pixels, com a proporção de 20:9. A densidade também é a mesma aqui nos dois aparelhos, 446 ppi, isso porque temos dois displays aqui com o mesmo tamanho, 6,7 polegadas. A taxa de atualização é de
de 120 Hz aqui no Edge 50 e 144 Hz no Edge 50 Pro. Essa é uma das vantagens, mas tem mais. Na questão do brilho, o Edge 50 Pro também vai além. O Edge 50 tradicional consegue chegar a um brilho máximo de 1.600 nits contra um brilho máximo de 2.000 nits aqui do Edge 50 Pro. Então a tela do Edge 50 Pro é um pouquinho mais brilhante. Ambos parecem ser bastante brilhantes, né? E aqui até parece trazer o mesmo brilho. Não vi grandes diferenças, mas acredito que sob o sol o Edge 50 Pro vai trazer a vantagem justamente por trazer um brilho de 400 nits a mais. Então são 1.600 nits no Edge 50 contra 2.000 nits do Edge 50 Pro. E ambas também suportam o HDR10 Plus. Aqui mostrando a câmera frontal, que é diferente aqui nos dois aparelhos, e também as bordas, que parecem ser levemente menores aqui no Edge 50 Pro. Olhando com muita atenção, elas parecem ser um pouquinho menor, mas a diferença, se houver mesmo, é bem pequena. As bordas laterais, para mim, parecem ter o mesmo tamanho. E aqui mostrando a borda inferior, que também parece ser um tiquinho menor no Edge 50 Pro. Pelo menos essa percepção que eu tô tendo aqui, parece que realmente a borda do Edge 50 é um pouquinho maior, mas se realmente for, a diferença é pequena. Agora, outro detalhe que eu achei curioso é que as bordas aqui, a curvatura da tela do Edge 50 Pro parece ser um pouco maior em relação ao Edge 50. Nesse momento não, tá até parecendo igual mesmo, hein? Não sei se é efeito placebo. Ó, colocando os dois lado a lado, o que vocês acham? Temos aqui bordas maiores no Edge 50 Pro ou são idênticas? Olha, acho que eu vou mudar de opinião. Tá aparecendo nesse momento que ambas têm aqui o mesmo tamanho, ó. Olha, são dois displays excelentes aqui, a qualidade de imagem é muito boa nos dois, os ângulos de visão são excelentes aqui, inclinando os aparelhos, ó, reparem que eles realmente trazem uma qualidade excelente, mas não há dúvidas de que o Edge 50 Pro consegue ir além. Os dois aparelhos já vêm de fábrica com Android 14 e trazem a interface Hello UX aqui, que visualmente está muito bonita, né? A nova interface dos smartphones da Motorola. Reparem aqui no fundo transparente, aqui na barra de notificações, reparem aqui também na possibilidade de você adicionar temas aqui na tela inicial. Ó, demorou para eu conseguir fazer no Edge 50, mas tá aqui, ó. Os dois trazem atalhos aqui para você trocar facilmente de temas, de fontes também. Os dois aqui trazem a barra lateral, que tem esse novo visual. Por aqui você consegue abrir todos os aplicativos que estão instalados no aparelho e também consegue abrir apps, no caso aqui na forma livre, né, que é esse formato de janela flutuante da Motorola. Você pode redimensionar o aplicativo, pode minimizar para poder utilizar futuramente, e você consegue também abrir vários aplicativos aqui nesse formato de tela livre. Ó, tá aqui, você pode abrir até 5 aplicativos simultaneamente. Deixa eu pegar aqui, abrir mais algum. Ó, tá aqui abrindo o YouTube também. Deixa eu abrir aqui mais algum para a gente poder ver. Tá aqui a agenda também. Então você pode ter vários aplicativos aqui no formato de tela livre. E olha só, mesmo com vários apps abertos aqui, eu tenho uma excelente velocidade em todos eles. A interface está muito rápida e bastante fluida nos dois aparelhos. Ambos também trazem a possibilidade de fazer captura de tela com os 3 dedos. Tá aqui fazendo a captura. Trazem os gestos, né, para você poder abrir o aplicativo de câmera fazendo esse gesto. Tá aqui. Dá também para ligar e desligar a lanterna com esse outro gesto. Tá aqui, nem sempre dá certo com os dois ao mesmo tempo. Trazem um atalho dando 2 batidinhas aqui na parte de trás para abrir um aplicativo. Ó, funcionou no Edge 50 de primeira, no Edge 50 Pro só foi de segunda, mas tá aqui. Então eles trazem basicamente a mesma interface, vem com os mesmos recursos, como por exemplo o Moto Security. Através do Moto Security você consegue monitorar os aplicativos que têm acesso à sua câmera, à sua localização, ao seu microfone, pode limitar o acesso desses aplicativos. Por exemplo, um aplicativo de mensagens pode ter acesso ao seu microfone, né, para você poder mandar áudios, mas de repente um app de pedido de comida, não é necessário que ele tenha acesso ao seu microfone. Então você pode restringir esse acesso a esse aplicativo. Ele também possui uma pasta segura que permite você guardar aplicativos, fotos, músicas, vídeos e outros tipos de arquivos dentro dessa pasta. Ela vai ficar protegida por senha, com criptografia. Ele também traz o RAID4, que permite espelhar a tela do aparelho diretamente a uma TV ou monitor via conexão sem fio e emular uma interface de computador. Tem o Family Space também, que permite dar acesso limitado a outras pessoas para que elas usem o seu smartphone sem acessar seus arquivos pessoais. Então, em termos de recursos de interface, os dois aparelhos são idênticos. Eles trazem aqui as mesmas funções. No caso do Edge 50 Pro, ele vai receber 3 atualizações de Android, vai ser atualizado para até o Android 17 e serão 4 anos de update de segurança. Já o Edge 50, oficialmente, ele também vai receber 3 atualizações de Android.
Pelo menos foi o que a Motorola Brasil informou, mas existem informações em sites estrangeiros de que o aparelho vai receber 5 atualizações de Android. Então pode ser que o aparelho seja atualizado para até o Android 17, assim como acontece com o Edge 50 Pro, mas é bem possível que ele vai receber atualizações para até o Android 19. Na pior das hipóteses, ele vai receber a mesma quantidade de atualizações. Os dois aparelhos também contam com proteção IP68 contra água e poeira, podendo ficar submerso até 1,5 metro de água por 30 minutos sem sofrer danos. Porém, somente o Edge 50 traz também a certificação militar STD 810H, e essa certificação ela valida o aparelho contra queda de até 1,10 metros, calor e frio extremo, altas umidades, altas altitudes também. Então o aparelho passou por vários testes de resistência, sobreviveu a todas elas e passou por essa certificação, que infelizmente não está presente no Edge 50 Pro. Mas a proteção contra água e poeira está em ambos, mas se você é uma pessoa desastrada e quer um aparelho mais resistente, o Edge 50 acaba tendo vantagem nesse quesito. E usando a interface aqui dos dois aparelhos, eles têm o mesmo comportamento, são interfaces bastante rápidas, muito fluidas, muito responsivas também, dificilmente os aparelhos apresentam engasgos aqui. E falando em performance, como é que fica a questão do desempenho? Como eu falei para vocês, no dia a dia vocês não irão perceber grandes diferenças, mas temos aqui um aparelho que acaba sendo mais potente. Os dois smartphones contam com 12 GB de memória RAM e trazem 256 GB de armazenamento. Então nesses pontos eles são idênticos. O que muda mesmo é o chipset. No caso do Edge 50 ele vem equipado com o Snapdragon 7 Gen 1 AE. Esse AE é de Accelerated Edition, uma versão especial do Snapdragon 7 Gen 1. Já o Edge 50 Pro vem equipado com o Snapdragon 7 Gen 3. Então aqui a gente já começa a perceber que o Edge 50 Pro vem com chipset superior. Na prática ele é mesmo superior. Entrando aqui nos detalhes de cada chipset, o Snapdragon 7 Gen 1 AE, que equipa o Edge 50, traz 8 núcleos, sendo 4 da série A710 e 4 da série A510, ou dando até 2.5 GHz. O Snapdragon 7 Gen 3, que equipa o Edge 50 Pro, também vem com 8 núcleos, mas eles são diferentes. São 4 núcleos de performance da série A715 e 4 de eficiência energética da série A510. Então, os núcleos de performance são melhores aqui no Snapdragon 7 Gen 3, e eles também trazem uma velocidade maior de 2.63 GHz. A GPU também é diferente nos dois. Temos aqui a Adreno 644 no Snapdragon 7 Gen 1 contra a Adreno 720 no Snapdragon 7 Gen 3. E como aqui fica a diferença de performance na prática? Eu estou aqui com o benchmark Antutu. Reparem que o Edge 50 Pro fez quase 833 mil pontos contra pouco mais de 712 mil do Edge 50. Em CPU, a diferença nem foi tão grande assim, mas em GPU, a vantagem do Edge 50 Pro é significativa. Fez quase 250 mil pontos contra um pouco mais de 163 mil do Edge 50. Em memória, o desempenho foi próximo, e em experiência de interface, a UX aqui também foi semelhante. Então a grande vantagem do Edge 50 Pro está na sua GPU e consequentemente no desempenho em jogos. Mas até mesmo a CPU do Edge 50 Pro, os núcleos A715 são melhores do que os A710 que equipam o Edge 50. Em memória RAM e armazenamento é a mesma coisa, são 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, mas a bateria é diferente nos dois. O Edge 50 vem com 5.000 mAh contra apenas 4.500 do Edge 50 Pro. Então vantagem aqui para o Edge 50. Mas olha que coisa, hein? Olha como a bateria do Edge 50 Pro está bem otimizada. Com o brilho da tela em 120 lux, o Edge 50 gastou 5% de bateria durante uma hora de ligação contra apenas 1% do Edge 50 Pro. Assistir uma hora de vídeo no YouTube gastou 6% no Edge 50 contra 7% do Edge 50 Pro. Gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera em resolução Full HD gastou 3% nos dois aparelhos, e navegar no GPS com o Google Maps durante uma hora gastou 8% no Edge 50 contra 7% do Edge 50 Pro. Somando tudo, Edge 50 gastou 19% de bateria durante os testes contra 18% do Edge 50 Pro. Praticamente um empate técnico aqui, mas para mim acabou sendo uma grande vitória do Edge 50, justamente por trazer uma bateria menor e ainda assim oferecer uma autonomia muito próxima aí à bateria maior do Edge 50 tradicional. Em carregamento, vantagem também para o Edge 50 Pro, apesar dos dois mandarem muito bem. O Edge 50 vem com um carregador de 68 watts na caixa e também traz suporte a carregamento sem fio de 15 watts, muito bom. Mas o Edge 50 Pro vai além, trazendo carregador de 125 watts na caixa e suporte a carregamento sem fio de até 50 watts, olha isso, hein? Mesmas especificações do Edge 50 Ultra, inclusive. Os dois aparelhos trazem som estéreo, vem com NFC, o Bluetooth é 5.2 no Edge 50 contra o 5.4 no Edge 50 Pro. Edge
50 traz a porta USB tipo C no padrão 2.0 contra o USB tipo C 3.1 do Edge 50 Pro. Inclusive o Edge 50 Pro permite espelhar a tela não só via conexão sem fio, mas também por cabo, algo que não é possível no Edge 50. E quanto às câmeras, como falei para vocês, lente telefoto e a lente ultra-wide são as mesmas nos dois aparelhos. A telefoto tem 10 megapixels com abertura de 2.0 e a lente ultra-wide tem 13 megapixels com abertura de 2.2, apesar de que tecnicamente eles são sensores diferentes, não são exatamente os mesmos sensores, tem a mesma resolução apenas. Câmera frontal tem 32 megapixels com abertura de 2.4 no Edge 50 e 50 megapixels com abertura de 1.9 no Edge 50 Pro, configurações melhores no Edge 50 Pro. E temos o sensor principal de 50 megapixels em ambos, com abertura de 1.8 no Edge 50 e 1.4, uma excelente abertura aqui no Edge 50 Pro. Porém, temos o sensor Sony Elite A700C, um excelente sensor, diga-se de passagem, no Edge 50, contra um sensor OmniVision no Edge 50 Pro. Então, são sensores com resoluções parecidas, mas tecnicamente bem diferentes. Os dois aparelhos conseguem gravar em até 4K 30 quadros com todas as lentes, inclusive trazendo suporte à gravação de vídeos em 4K 30 com HDR10 Plus habilitado. Porém, essa configuração só está presente para a câmera principal. A ultra-wide, a telefoto e a frontal não trazem suporte à gravação em HDR. Algo que é legal é que é possível trocar entre as lentes mesmo quando você está gravando em 4K 30 quadros. Só não dá para trocar entre as câmeras traseiras e a câmera frontal. Os dois aparelhos trazem time-lapse, câmera lenta, modo retrato, modo profissional para fotos, modo Night Vision para todas as câmeras traseiras. E quando se analisa as lentes, tecnicamente o Edge 50 Pro é superior, trazendo câmeras que deveriam ser melhores, mas o Edge 50 se beneficiou no software, principalmente por ter sido lançado depois, e a Motorola tem aprimorado cada vez mais o software dos seus aparelhos. Inclusive, de uma forma geral, eu gostei mais das fotos e vídeos do Edge 50 do que do Edge 50 Pro, apesar dos dois aparelhos serem bastante semelhantes quando se fala em qualidade de fotos e vídeos, mas num contexto geral, eu acho que o Edge 50 se saiu um pouquinho melhor. Começando pela lente ultra-wide principal, para fotos, os dois são muito parecidos. O Edge 50 Pro acaba apresentando cores um pouco mais vibrantes e no zoom máximo o Edge 50 Pro também se saiu melhor, exibindo mais detalhes mesmo em objetos que estão distantes. O Edge 50 ele acaba distorcendo um pouquinho os detalhes no zoom máximo, lembrando que os dois aparelhos conseguem atingir um zoom máximo de 30 vezes, os dois trazem uma lente telefoto com zoom de 3 vezes e no modo vídeo eles conseguem um zoom máximo de 20 vezes. Mas enfim, o Edge 50 Pro se saiu um pouquinho melhor na questão do zoom, até mesmo algumas placas que estavam distantes acabavam sendo legíveis no Edge 50 Pro, enquanto que no Edge 50 você só via um borrão, ele não conseguia exibir muitos detalhes com o zoom. Mas sem usar o zoom, os dois foram muito parecidos, as cores foram até um pouquinho mais vibrantes no Edge 50 Pro. Nas selfies, os dois aparelhos também são muito parecidos, mas aqui eu já preferi os resultados apresentados pelo Edge 50. Em vídeos, isso se repetiu, também curti mais os vídeos em selfie realizados com o Edge 50, que captura mais luz e tem um melhor contraste quando comparado com o Edge 50 Pro. Mas a diferença sempre é bastante pequena. A estabilização é excelente nos dois aparelhos, vídeos com ultra-wide apresentam mais luz no Edge 50 Pro, já os vídeos realizados com a lente normal e a telefoto são muito parecidos nos dois, com pequenas diferenças na tonalidade das cores. Achei as cores do Edge 50 mais interessantes. Mas a principal vantagem do Edge 50 é quando você está gravando vídeos em 4K, ele apresenta menos engasgos quando comparado com o Edge 50 Pro. Isso não faz o menor sentido, porque o Edge 50 Pro vem com chipset poderoso, mas quando você está fazendo vídeos em 4K e faz movimentações muito rápidas, você percebe que o Edge 50 Pro engasga bastante. O Edge 50 eventualmente também engasga, mas isso acontece bem mais raramente. Agora no Edge 50 Pro isso tem acontecido com uma certa frequência, tanto que eu nem recomendo ainda gravar vídeos em 4K com o Edge 50 Pro. Prefiro utilizar a resolução Full HD, onde não aparecem esses engasgos, ou eles até aparecem, mas com menos frequência. É algo que acredito que pode ser corrigido via atualização de software, mas pelo menos até o momento o Edge 50 Pro continua apresentando aí gravações em 4K um pouco engasgadas com as câmeras traseiras. Agora vamos testar os sensores digitais, começando aqui pelo Edge 50. Ó, tá aqui, fazendo o teste, mais uma vez. Tem uma boa velocidade, leva acho que meio segundinho para desbloquear e é bastante preciso, eu gosto bastante. E aqui testando o desbloqueio facial, que demora um pouquinho mais do que, eu acho que é a mesma coisa, né? Um pouquinho mais ou a mesma coisa do desbloqueio via sensor digitais. E aqui testando o Edge 50 Pro, aqui mais uma vez,
parece ter a mesma velocidade aqui, ó. Mais uma vez aqui. E testando também o desbloqueio facial. Para mim, parece ter a mesma velocidade nos dois aparelhos. E agora vamos testar o áudio. Lembrando que os dois trazem som estéreo e suporte ao Dolby Atmos. Vamos começar pelo Edge 50. No mundo da tecnologia sempre acontece algumas coisas bastante bizarras. A qualidade é boa, o som é alto, mas ele é um pouquinho abafado. Falta um pouquinho de graves. Agora vamos no Edge 50 Pro. O 50 Pro parece ter o áudio um pouco mais alto. No mundo da tecnologia sempre acontece algumas coisas bastante bizarras. E é um pouquinho melhor também. E é justamente o que está acontecendo aqui nesse comparativo. Vamos lá, Edge 50 e Moto G85. A lógica diria simplesmente que o Moto G85 é superior. E Edge 50 Pro. Entre Moto G75 e Moto G85. Gostei mais do Edge 50 Pro. Simplesmente que o Moto G75 não que eles tragam um som excelente, é muito bom na verdade, mas não chega a ser excelente. As coisas são bem diferentes. A qualidade do Edge 50 Pro é melhor. E aqui mostrando a tela dos dois aparelhos, temos dois displays excelentes aqui, Edge 50 em cima e Edge 50 Pro embaixo. As duas telas são na tecnologia POLED, com as bordas curvas, com 1 bilhão de cores, suporte ao HDR10 Plus, taxa de atualização 120 Hz no Edge 50 e 144 Hz no Edge 50 Pro. As bordas são bastante finas. Edge 50 tem um brilho máximo de 1600 nits contra 2000 nits do Edge 50 Pro. O que vemos até agora é que temos dois aparelhos excelentes, tanto o Edge 50 quanto o Edge 50 Pro são duas ótimas opções de compra. Mas afinal de contas, qual dos dois é o melhor? Eu particularmente ficaria com o Edge 50 Pro, por causa do carregamento com fio de 125 watts e também pelo seu carregamento sem fio de 50 watts. Curti demais isso aqui. Os dois trazem proteção IP68 contra água e poeira. O Edge 50 vem com a vantagem na certificação militar STD 810H, então se você é uma pessoa meio desastrada, talvez seja melhor você optar pelo Edge 50. O aparelho tem carregamento sem fio de 15 watts, tem carregador de 68 watts na caixa, ou seja, manda muito bem nesse aspecto também. E em câmeras, eu achei que ele saiu melhor, principalmente nos vídeos em 4K, apresentando menos engasgos, por mais estranho que isso possa parecer. Então, a não ser que você queira o smartphone basicamente para gravar vídeos, acredito que a melhor opção seja o Edge 50 Pro, porque além da questão do carregador, também é um smartphone mais poderoso, né? Vocês viram que o Snapdragon 7 Gen 3 que equipa o Edge 50 Pro se sai melhor do que o Snapdragon 7 Gen 1 AE, né, de Accelerated Edition aqui do Edge 50. Apesar que os dois mandam muito bem na performance e se você vai usá-los no dia a dia, dificilmente você vai perceber diferenças de performance entre os dois aparelhos. Ambos trazem uma interface bastante suave, bastante fluida, são ágeis na hora de abrir os aplicativos, mas se você quer a melhor performance possível e quer um carregador mais potente, vai de Edge 50 Pro, principalmente agora que ele está no mesmo preço do Edge 50, mas acredito que isso deve mudar em breve. O Edge 50 está chegando ali no seu limite, né, 2.699, já vi ele até por R$ 2.500 em algumas promoções, enquanto que o Edge 50, ele está saindo pelos mesmos R$ 2.699, mas é um aparelho que deve chegar próximo ali do Edge 50 Fusion, deve chegar aos 2.200, talvez até R$ 2.100, então é um aparelho muito bom para você ficar de olho aí para o futuro. Bom galera, então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torce o Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!